E se a memória, o cofre onde guardamos quem somos, simplesmente se esvaísse como névoa? E se o grande amor da sua vida olhasse para você todos os dias e visse apenas um estranho? Você lutaria uma batalha perdida contra o esquecimento, dia após dia, por uma faísca de reconhecimento? Ou aceitaria que o fim do amor é quando a memória se apaga? Esta não é apenas uma história de amor. É uma pergunta sobre a própria natureza da alma. Imagine o sul dos Estados Unidos no final dos anos 30, um mundo de verões longos e pegajosos, onde o ar vibra com o canto das cigarras e o cheiro de pinheiros e madressilvas. Um mundo de regras rígidas, onde o abismo entre ricos e pobres era tão profundo e intransponível quanto o oceano. Para Alison Nelson, Ali, este era um mundo de vestidos de linho branco, aulas de boas maneiras e um futuro perfeitamente planejado. Um bom casamento, uma casa elegante, uma vida de privilégios silenciosos. Seu mundo era uma estufa delicada, projetada para cultivar uma flor rara, protegida dos ventos selvagens da vida real. Do outro lado desse abismo, vivia Noah Calhoun. Seu mundo era feito do cheiro de madeira serrada, da terra sob as unhas, da liberdade crua de um rio sinuoso. Para ele, a poesia não estava nos livros que Ellie lia, mas no voo de um pássaro, na arquitetura de uma casa antiga, no ritmo das marés. O mundo dele era a própria tempestade, um lugar de paixão, trabalho duro e sonhos que pareciam grandes demais para um rapaz sem posses. Dois mundos, orbitando o mesmo sol de verão, destinados a jamais se tocar, ou era o que as regras diziam. E no coração pulsante desta história, encontramos a alma de Noah Calhoun, um poeta disfarçado de operário, um sonhador com mãos calejadas. Sua ambição não era dinheiro ou status, mas sentir a vida em sua plenitude, sem filtros, sem medos. Seu maior desejo, a âncora de sua existência, teria um nome: Ali, mas seu grande defeito era a própria intensidade de sua paixão. Noah não sabia amar pela metade. Ele amava com a força de um furacão, uma entrega total que podia tanto construir um paraíso quanto deixar para trás um rastro de bela destruição. Ele não queria só ter um grande amor. Ele queria ser o guardião da alma dela para sempre. E então, naquele verão de 1932, em um parque de diversões barulhento, sob um céu estrelado, os mundos colidiram. Não foi um encontro sutil. Foi uma explosão. Noah, vendo Ellie pela primeira vez, não sentiu uma atração, sentiu um chamado, um reconhecimento de almas. Para chamar a atenção daquela garota que parecia flutuar acima do seu mundo, ele fez o impensável. Escalou a roda gigante, arriscando a própria vida por um único sim. Aquele ato de loucura foi o catalisador. O início de um verão que seria gravado a fogo na memória de ambos. Um verão onde a menina rica aprendeu a deitar na grama, a sentir a chuva no rosto, e o menino pobre descobriu um universo de sensibilidade e arte que ele não conhecia. A colisão não foi apenas de dois jovens, foi a colisão de dois futuros, duas realidades, duas versões de amor. E o som dessa batida ecoaria por toda a eternidade. Aquele verão foi um crisol, um forno onde suas almas foram testadas. Cada dia era uma vitória contra a lógica. As noites roubadas, os beijos em varandas proibidas, as promessas sussurradas sob a luz da lua. Mas o fogo que os unia também iluminava o abismo entre eles. A provação veio na forma da mãe de Ali, uma mulher que via em Noah não um poeta, mas uma ameaça, um erro de verão que poderia manchar o futuro impecável de sua filha. A transformação de Ali foi deixar a estufa e sentir o sol queimar sua pele. A de Noah foi perceber que seu amor por ela o fazia querer ser mais do que era. Mas a maior provação foi a separação. Súbita, brutal, final. O fim do verão foi o fim do mundo deles. E o que veio depois foi um teste de resistência que duraria anos. Noah partiu para a guerra, mas a verdadeira batalha era interna, contra a ausência dela. Ele escreveu uma carta por dia, durante um ano inteiro. 365 declarações de amor, de dor, de esperança. Nenhuma delas foi respondida. Você consegue imaginar a agonia de derramar sua alma em um papel, dia após dia,
apenas para ser recebido pelo silêncio? O silêncio quebrou algo dentro dele. Anos se passaram. A guerra acabou. A dor de Noah, crua e sem cura, precisava de um lugar para morar. E ele encontrou esse lugar. Uma velha casa em ruínas, a plantação Windsor, o lugar onde ele e Ali sonharam em construir uma vida. Com as próprias mãos, ele a reconstruiu. Cada tábua pregada, cada janela instalada, era uma linha de um poema de amor para uma mulher que ele talvez nunca mais visse. Aquela casa não era madeira e pregos. Era um juramento, um monumento à memória dela, um ponto de não retorno. Ele estava amarrando seu futuro a um fantasma. Enquanto isso, Ali, acreditando ter sido esquecida, seguiu o roteiro. Ficou noiva de Lon Hammond, um homem bom, rico e seguro. O oposto de Noah, a escolha lógica. Até que dias antes de seu casamento, ela vê uma foto no jornal. A casa dos seus sonhos restaurada e o homem que ela nunca esqueceu. Naquele momento, Ellie faz sua escolha. Ela dirige até New Bern. Não para reatar, ela diz a si mesma, mas para fechar um ciclo. Mal sabia ela que estava dirigindo em direção ao seu verdadeiro eu, e não havia mais caminho de volta. O reencontro deles não foi uma celebração, foi uma tempestade. A tensão, a dor, o amor não resolvido, tudo pairava no ar. O clímax aconteceu em um lago, sob uma chuva torrencial. Cercados por cisnes, a natureza parecia espelhar o caos e a beleza de seus sentimentos. E ali, na água, a paixão reprimida por anos explodiu. Um beijo que era ao mesmo tempo um reencontro e um adeus a tudo o que eles tinham sido separados. Mas a paixão também pode ser destrutiva. A manhã seguinte trouxe a luz da realidade e a pergunta devastadora de Ali: por que você nunca escreveu? A revelação de que Noah havia escrito 365 vezes e que sua mãe as escondera foi a destruição final. A destruição da raiva, do ressentimento, da mentira que havia definido suas vidas. Ali foi forçada a uma escolha impossível: a segurança e o amor calmo de Lon, ou a alma em chamas e o amor caótico de Noah. E você, o que faria no lugar dela? Escolheria o porto seguro ou o oceano selvagem? Avançamos no tempo. Décadas. Noah e Ali viveram sua história de amor. Mas o destino, cruel e irônico, lhes reservou uma última, e talvez a mais terrível, provação. A grande perda não foi a separação, a guerra ou as cartas perdidas. A grande tragédia foi a doença que roubou Ali de si mesma, o Alzheimer. Um ladrão silencioso que, dia após dia, desmontava o castelo de suas memórias, tijolo por tijolo, até que tudo o que restou foram ruínas vazias. A perda final foi a identidade de Ali. O golpe definitivo foi para Noah. Ter o amor de sua vida ao seu lado, fisicamente presente, mas sua alma, sua essência, perdida em um labirinto de confusão. Todos os dias, ele a perdia de novo. A mulher por quem ele lutou contra o mundo, agora o olhava com olhos vazios, às vezes com medo. Essa é a verdadeira face da tragédia. Não a ausência, mas a presença vazia. E é aqui que o diário entra. O caderno gasto que Noah lê para ela todos os dias. A história deles. Na maior parte do tempo, são apenas palavras para uma mente ausente. Mas, às vezes, um milagre acontece. A grande realização é de Ali. Em um raro momento de lucidez, após ouvir a história de seu próprio amor, a névoa se dissipa. Ela olha para aquele homem velho, de mãos trêmulas, e o vê. De verdade. Noah? Ela sussurra. E por alguns minutos gloriosos e de partir o coração, ela está de volta. A memória revelada é dela. Somos nós, ela percebe com lágrimas nos olhos. Ela se lembra. E naquele momento, toda a dor de Noah, toda a sua luta diária vale a pena. O confronto final, portanto, não é entre duas pessoas, mas entre o amor e o esquecimento. E é uma batalha brutal. Logo após o milagre da lembrança, o pânico toma conta de Ali. A névoa retorna, mais espessa do que nunca. Ela não o reconhece mais.
Grita, assustada com aquele estranho em seu quarto. A equipe de enfermagem precisa intervir. É a cena mais cruel. O amor de sua vida, apavorado com sua presença. A resolução de Noah é a mais pura forma de amor. Ele não desiste. Ele entende. Ele suporta a dor, sabendo que no dia seguinte ele estará lá novamente, com o diário na mão, pronto para lutar a mesma batalha, na esperança de mais um vislumbre de 5 minutos de sua Ali. A resolução é a sua fé inabalável. No final das contas, a história nos ensina que o amor é mais do que memórias compartilhadas. É uma força que existe em um plano mais profundo, uma conexão de almas que nem mesmo a devastação da mente pode apagar completamente. As memórias podem morrer, mas o amor deixa um eco, uma vibração que pode, por um instante, chamar a alma de volta para casa. O fio de esperança não é uma cura, é a própria existência do milagre. O fato de que, contra todas as probabilidades médicas e lógicas, o amor de Noah consegue, às vezes, abrir uma janela na prisão da mente de Ali. E no final do livro, quando eles adormecem juntos de mãos dadas, há uma sensação de paz, de que talvez, apenas talvez, eles tenham encontrado uma maneira de viajar juntos para além da dor, para um lugar onde as memórias não são mais necessárias. Se esta história tocou sua alma, deixe seu like, compartilhe com aqueles que amam grandes narrativas e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que merecem ser contadas. E lembre-se, o melhor amor é aquele que acorda a alma e nos faz querer mais. Nos vemos na próxima.